Olá, aqui é o pastor Eliseu Batistão e muitas pessoas começaram a me incentivar há um ano, dois atrás, que eu escrevesse um livro, porque a história da comunidade cristã é marcante, a mão de Deus, a ação de Deus é marcante. Sim, desde o tempo em que meus filhos eram crianças, Juliano tinha 10 anos, o Cristiano, sabe? E como é que começou tudo a esquentar e pessoas se converterem, e as maravilhas de Deus e os milagres. Inclusive chamou a atenção de alguns pastores de fora do país. Uma vez eu estava pregando em um avião, e muita gente desse avião, claro, com o sentimento do piloto comandante, né? Estávamos lá nas alturas e eu peguei o microfone do avião e comecei a pregar. Depois eu conto uma vez para vocês, vai dar risada, mas muitas pessoas oraram aceitando Jesus dentro daquele avião, ok? Foi muito bom. Mas a verdade é que a igreja começou a chamar a atenção de muitas pessoas, e daí o pastor Elias nos abriu portas. Por exemplo, a Portugal, eu fiz 3 viagens para pregar. Preguei em Lisboa algumas vezes, em Faro, principalmente, na igreja do pastor Elias, bem no sul de Portugal, no norte de Portugal, na cidade do Porto. Foi maravilhoso. E daí, o que aconteceu? Começou a abrir portas para outros países. Então eu fui à Polônia, fui à Alemanha, aí pregar para grupos que ainda não eram igreja, mas muito marcante. A minha experiência na Alemanha, na Polônia, foram marcantes. Na Polônia eu fui assim muito quebrantado, porque na Alemanha também a gente foi ver alguns lugares do tempo de Hitler, e aí coisas chocantes, por exemplo, o lugar onde as pessoas sacrificavam, vamos colocar esse termo assim, crianças pequenas. Uma mesa onde, eu vou contar para você no outro dia, porque eu me emociono quando eu vi aquilo. Criancinhas pequenininhas, com um ponto certo, se batendo. Bom, isso tudo mostrou para mim, começou a falar que eu não estava brincando quando eu estava falando de palavra de Deus. Eu estava falando de coisas sérias. Isso aí impactou a minha vida. E depois, então, da Polônia, Alemanha, fui para a Inglaterra, acabei indo para a Inglaterra uma vez com Filhos do Homem, depois não me lembro se foi uma ou duas que fui a Londres, sozinho, uma vez com certeza. E ali em Londres, então, uma igreja muito complicada de brasileiros, estava se dividindo, e Deus trouxe palavras e palavras muito importantes, tanto que depois me chamaram de volta em Londres também. Bom, e Itália foi muito jóia no norte da Itália. Eu e a Clotilde fizemos uma em Verona, né? Fizemos um curso para casais. E ali eu pregava para os homens, ela para as mulheres, depois no domingo todo mundo junto, e foi um impacto, mexeu muito com aquela igreja. Pessoas, inclusive, chegaram e disseram, pastor, eu estou chorando aqui porque eu aceitei Jesus em Pato Branco e vim para a Itália, e aceitei com o senhor e nunca mais vi o senhor, e agora, depois de 3 anos, o senhor está pregando aqui para mim. Foi emocionante na Itália, mais emocionante do que Londres, mais emocionante do que, né, a Alemanha e Polônia. Não, Polônia foi demais. Porém, depois aí fomos para os Estados Unidos. Aí fui pregar 2 vezes em New Jersey. Aí tivemos contato em Nova York com pessoas que o Filhos do Homem tinha estado lá em Nova York. Então, pessoas vieram falar comigo, foi bom ministrá-las. Foi tempo gostoso. Não foi grande ministração ali em Nova York, mas foi troca de testemunho com algumas pessoas. Muito jóia. Eu louvo a Deus pelo amor que ele mostrou. Veja bem, esse é o pastor Eliseu, que pregou na Europa, nos Estados Unidos, que pregou tal. Ah, eu sei porque eu estou sentado na cadeira agora, fique tranquilo. Mas o Espírito está me dizendo que as coisas vão começar a sair de dentro de mim de novo. Prepare o seu coração. Você aqui de Pato Branco, você de qualquer parte do país, né? Eu me lembro também outra experiência que tivemos quando começamos a ser ministrados por pessoas da Argentina. E eu fui num congresso, levei a igreja, levei 2 ônibus lotados com toda a igreja para Campinas. Campinas, esse pastor Churarim, ele tinha feito muitas coisas grandes na Argentina, ganhado milhares e milhares de pessoas. Então, eu cheguei em Campinas já meio atrasado de manhã, né? Era sexta-feira de manhã, tinha começado na quinta-noite o congresso, e foi espetacular a ministração dele, e eu pensei, eu quero que esse pastor ore por mim, aquela velha história, né? A gente sempre está com sede. De repente eu olhei, havia uma fila, eu acho que umas 100 pessoas, tudo na frente desse homem.
E o pastor Churarinho orava por um e ele caía, orava pelo outro e ia cair todo mundo. E eu pensei, bem, esse mover já chegou em Pato Branco. Porém, eu quero ver, será que eu vou cair? E fiquei ali, todo mundo saiu, a Clotilde saiu, foi com o pessoal lá para já ir para o almoço e tal. E eu fiquei na fila. Quando chegou a minha vez, ele olhou para mim e falei, e agora, será que eu vou cair? E ao invés de colocar a mão sobre a minha cabeça, como ele fazia com as demais pessoas, ele me deu um baita tapa no vidro. Foi aquele pá, e eu fiquei zonzo, aí ele me empurrou de lado, de pé, eu não sei cair, e pegou outras pessoas e começaram a cair. E eu fiquei pensando, Jesus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu vim aqui me levar uma bênção, eu dei um tapa no vidro desse tamanho. Bem, daí assistimos a palavra dele de tarde, de noite fomos jantar numa sala muito grande, muitas pessoas, e vi ele num grupo de pastores lá daquela cidade. Aí eu cheguei e falei para ele assim, pastor Churarinho, o que se passa? Usted me ha dado um tapão nas orelhas? Só me deu um tapão nas orelhas e não me falou nada. O que há de errado? Ele olhou para mim, usted, sim. Levantou, parou de comer, me pegou pelo braço, me chamou a um lado, assim, longe das pessoas, e começou a dizer, quando você chegou na minha frente, havia um fogo muito forte na sua orelha direita, um fogo, e esse fogo, Deus me dizia que ele ia mostrar coisas, ia falar coisas para o Senhor, ia falar, e agora, esse fogo está voltando, retorna, esse fogo está voltando, o pessoal lá no espanhol, né? Esse fogo está voltando, e agora na outra orelha, e Jesus, nas suas costas, e ele me virou de costas, assim, nas suas costas, nos seus ombros, pastor, é porque você vai ouvir muitas coisas de Deus e pessoas vão tentar te dobrar. Sim, eu recebi muita crítica aqui de colegas médicos. Naquela época era um escândalo a comunidade do Batistão, a igreja do Batistão está crescendo tanto, né? E daí, de repente, ele me disse, o senhor está se fortalecendo para que o senhor não se dobre. E quando você vê agora eu estou sentado, não, eu não estou dobrado, eu estou me enchendo de Deus, buscando nas madrugadas, não estou me dobrando, não. Eu estou respeitando uma hierarquia agora, certo? Mas sabe, o Espírito Santo está testificando que breve eu vou poder derramar de novo isso sobre a igreja. E é coisa maravilhosa, maravilhosa, porque são momentos. Agora deve ser outro momento onde a pessoa está edificando em palavras, sim. E como que eu fui edificado em palavra? Gente, o Juliano tinha acabado de nascer, estava no 3º ano, e aí um grupo percebeu as minhas angústias, eu encontrei com algumas pessoas de Pato Branco que eram cristãs, e 1973, 74, 75, 76, quase toda semana, não pode dizer toda, eu ia na casa ou no escritório do pastor Dalby Carcle, nem até hoje ele não usa o nome de pastor, né? Dalby Carcle, com Flávio Lázaro e algumas pessoas que tinham sido discipuladas por 2 americanos que vieram ao Brasil para ganhar vidas. E quando eles começaram a ganhar vidas, eles levavam essas pessoas para as igrejas e as igrejas não tinham sabedoria e eles perdiam essas pessoas. Então eles reclamaram lá nos Estados Unidos e disseram assim, deixe de levar em igrejas. Vai edificando o caráter, vai edificando na palavra de Deus e deixa o resultado com Deus. Não precisa levar em igreja. E eu participei desse grupo que não precisavam eles levarem em igrejas. E era palavra, e era decorar palavra, e era buscar. Então, uma vez por mês, nós íamos na casa do Jimmy ou na casa do Kent, que eram 2 dos americanos que vieram dos Estados Unidos, e eles nos ministravam. E ali eles... Meu Deus, eram coisas maravilhosas que a gente aprendia com aquela gente na palavra. E sabe, queridos, eu aprendi palavra, mas não aprendi a responsabilidade de viver a vida cristã. Então, me formei em 1976, aos 25 anos, eu me formei e daí eu precisava começar a trabalhar e fui para a Faxinal. Lá, eu descobri que não adianta você saber tanta palavra, ver tanta palavra como eu sabia. Eu tinha que ser disciplinado para viver dentro dessa palavra. E lá eu quase estraguei o meu casamento, lá foram coisas erradas, lá eu descobri que a vida cristã não é só junto com colegas e amigos, não é só dentro de uma igreja, é ali no dia a dia, onde você é tentado, o seu orgulho é tentado, sua sensualidade, e sabe, ali eu me perdi, depois de 3 anos e meio, 4, então eu compreendo quando as pessoas dizem, pastor, eu saí da igreja faz tempo, um dia eu vou voltar, porque eu não saí de igreja nenhuma, mas eu me tornei alguém que não sabia viver dentro dos princípios, e eu não entendia o que era o preço para viver dentro dos princípios de Deus, mas gente, resultado,
Deus me levou de volta para Curitiba. E lá em Curitiba, então, já com essa experiência maluca, assim, eu voltei a estudar com aquele grupo. E daí eu comecei a compreender que a palavra de Deus, se você não se encher do Espírito Santo de Deus, meu irmão, você não vai resistir. Se você não se encher da palavra de Deus, para que na hora que você vê o teu emocional, o teu corpo falhando, você possa declarar: a palavra de Deus diz, e então você tem vitória. Aí, quando terminou essa fase, quando eu fiz mais um tempo junto com aprendendo anestesiologia, vim para Pato Branco. Aí as coisas começaram devagarinho. Como o Juliano falou, quando pessoas vinham quase 2, 3 vezes por semana, vinham pessoas. E eu me lembro, quando ele citou a maneira como eu fazia, é que com aquele pessoal que me ensinava as escrituras, lá em Curitiba, que me ensinaram durante os anos 73, 74, 75, 76, Bíblia. E depois eu vim em 77 para cá, aí 78 e parte de 79, e a gente se reunia na casa deles, ou então a gente ia para a praia. E uma vez nós pegamos um hotel assim, de umas 50 pessoas na praia, e eles fizeram uma brincadeira. O que fizesse o plano de salvação mais prático iria ganhar um presente especial das mãos do próprio Jimmy, que era o homem que liderava lá dos Estados Unidos, que tinha vindo e liderava todos os demais que tinham vindo. E isso foi emocionante. E isso que eu uso hoje, quem ganhou aquele prêmio foi o próprio filho do time com esse plano que eu uso hoje. Eu mostro quem nós somos, mostro o amor de Deus, mostro porque o amor de Deus é impedido de agir na nossa vida, mostro que isso depende da minha resposta, mostro que depende que a minha resposta é dada quando eu começo a clamar o Espírito Santo, e daí surgiu esse plano de evangelização que para mim é tão prático, tão prático. E quem ganhou o prêmio foi o filho do time, e ele ganhou o próprio Jimmy, vestido de garçom, servindo ele numa bandeja de uma série de coisas, até algo que hoje os cristãos não usam mais. A garrafa com um copo lindo também junto. E isso foi muita alegria, mas foi fixando palavra de Deus em mim. Então não é que eu não sabia e ficava sempre evangelizando com as mesmas coisas, não. É que eu assimilei aquela estratégia tão bela, tão simples para evangelizar, e isso me deu muita alegria. Agora eu digo uma coisa para você. Aqui em Pato Branco, as tentações foram iguais ou piores, só que aqui eu tinha uma base. E aqui nessa base eu comecei a evangelizar e sentir responsabilidades. Bem, tivemos provas assim terríveis. Logo que nós começamos a evangelizar, nós só tínhamos naquela época um grupo de umas 15 pessoas. Uma das mulheres se aconselhava com a Clotilde, chorava, desligava o telefone e ligava possessa. Quem você pensa que é? Nem pastora você é, mulherzinha. Xingava minha mulher. E a Clotilde segurava o telefone assim, botava alguma coisa assim, caía as lagriminhas, deixava falar, e ela botava, você ainda está ouvindo? Pá, mais. Até a mulher desligar, ela ficava xingando daquela maneira. Era o inimigo tentando acabar com isso que nós somos hoje. Mas o Senhor Jesus venceu, porque tocou a mim, tocou a minha esposa. E fomos crescendo na palavra, e fomos crescendo. E várias vezes eu fui a congresso em Curitiba desse mesmo grupo que me evangelizou. E aí era gostoso, porque eles queriam saber notícias. E eu falei, vocês não quiseram me ajudar em Pato Branco? Agora querem notícias. Eles falavam, não, nós formamos você para em Pato Branco conhecer a palavra, saber todas as respostas que o pecador tem para fazer aquele que está evangelizando e saber como que você usa o Espírito Santo de Deus para dar as respostas. Gente, foi algo tremendo. Hoje eu tenho uma saudade de voltar a dar esses cursos. Mas é engraçado que esses cursos têm mais impacto fora de Pato Branco do que Pato Branco. Nesses países da Europa, dos Estados Unidos, na própria Argentina, quando a gente prega, as pessoas ficam admiradas e absorvem. Aqui em Pato Branco, você é apenas um médicozinho louco lá, que começou essa igreja, graças a Deus, que hoje eles olham para a igreja e dizem, realmente deu resultado. Mas esses últimos anos, aprove a Deus que aquela minha liderança fosse deixada num canto esperando um momento, eu não sei como fazer, mas uma coisa eu sei, eu não vou morrer sem ver mais e mais. E nós vamos colocar a história da igreja aqui. Aí, a evangelização. Aí você vai ver história de pessoas como o Evandro, que depois de romper a coluna não podiam mais andar, eles estavam, né? E o médico, quando ele começou a andar, por uma palavra de Deus, o médico dizia, mas
Mas Batistão, ele não pode andar, ele não tem musculatura, ele não tem glúteo, ele não tem músculo na perna. Claro, ele estava, sei lá, um ano deitado na cama sem poder levantar e foi curado por Deus, né? Aí eu vejo pessoas como hoje, esses queridos que você ama, como pastores Bens, por exemplo. Estava conversando com o pastor Nicole esses dias e tinha esquecido. Ele já tinha ido várias vezes na igreja, de repente ele entrou na igreja, a igreja estava lotada, e ele ficou lá atrás, e a palavra que eu estava pregando pegou ele. E ele não conseguia se livrar das drogas, não conseguia. Os médicos mostravam para ele que já estava com efeitos que iriam não ia mais ter volta daqui a pouco, e ele angustiado queria, mas nem. E nesse dia, com aquela palavra, ele foi pego e nunca mais experimentou uma droga, a não ser a droga que o Espírito Santo dá, que é conhecimento da palavra. Você vê quanto o pastor Nicola lê, não é? Experiência assim com o pastor Júnior, eu me emociono às vezes, porque como é que foi a história do pastor Júnior? Foi semelhante, só que ele era tão danadinho, querido, que ele foi expulso do Cefete. E quando ele foi expulso, eu fui lá com outra pessoa, acho que com o Beto. E começamos a falar com o diretor, e o diretor começou os seus argumentos, e daí eu botava os meus argumentos, que valia a pena investir, eu conhecia a família dele, e aí o diretor fez com que ele assinasse um pedido de que ele estava se desligando da escola. E o diretor disse, olha aqui, o menino, está aqui o pedido, eu não vou mais falar com você, vou deixar esse pedido na gaveta, próxima que você aprontar, você consegue verdade, pastor Júnior? Aprontando alguma coisa? Não, esse é o que o Espírito Santo faz, esse homem de Deus que ministra a minha vida agora, e cada vez que eu recebo, eu penso, valeu a pena aquelas lutas. Então, ele ficou lá e nunca mais teve problema e se tornou esse homem de agora. Então, nós não tínhamos grandes recursos, mas nós tínhamos a busca na palavra de Deus. Eu tinha anos e anos daquelas pessoas me falando da palavra de Deus. Eu tinha esse armazenamento e eu tinha uma sede de ver pessoas convertidas. Eu nem vou contar mais histórias aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas eu estou realmente decidido agora, vou reunir essas 4 pessoas que estavam me procurando para que eu escreva um livro. E esse livro vai ser espetacular, pelo menos para aqueles que conhecem a comunidade de Pato Branco, né? Glória a Deus, se preparem, hein? Daqui a pouco você vai ser convidado a pregar na Europa, né? Porque esse é a raiz da comunidade cristã Vida para os Povos. Deus te abençoe. Inscreva-se, por favor, inscreva-se, dê seu like, passe para alguém que seja curioso para saber alguma coisa da igreja que você frequenta, ou então você que está vendo agora a respeito da comunidade cristã de Pato Branco, venha para Pato Branco conhecer, ou ligue para nós, ou então vamos passar um tempo conversando, porque o nosso Deus, agora, nesses dias, vai novamente reformular não, aplicar estratégias de maravilhas, por quê? Porque há necessidade disso. Olha o que está acontecendo nesta semana, na semana da posse do Trump. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha essa confusão. Bolsonaro vai, não vai, porque não vai, papapá. Essa pintura de Dita, né? A Dita aquela muito dura, que está querendo se implantar. Mas eu e você estamos orando e os filhos de Deus serão abençoados. Então, se quer saber mais, ore para que eu consiga terminar esse livro. Eu vendo alguns rascunhos que eu fiz, haverá alguns capítulos ali nesse livro que vão escandalizar, alegrar e emocionar muitas pessoas. Deus te abençoe.